uma vitória importante numa noite que o Flamengo não fez uma grande partida, o Flamengo com uma dificuldade muito grande para produzir ofensivamente, né? E hoje isso ficou claro de novo, encontrou soluções novamente com bolas alçadas e os zagueiros chegando para cabecear, o bom trabalho da equipe lá. O pessoal está falando o que Flamengo, mesmo prejudicado pela arbitragem, reassume a liderança do Campeonato Brasileiro, hein? Eu vou falar da arbitragem, que para mim foi um papelão do seu Ramon Abate-Abel, que é árbitro FIFA, e parece que não sabe. Então, a verdade é que o Flamengo ganhou. Não achei que foi um grande jogo do Flamengo, muito longe disso, mas foi melhor do que o Atlético Mineiro. Mas confesso que eu esperava uma atuação mais... Mas eu também vejo um Flamengo tentando jogar de uma maneira diferente, de acordo com o adversário, com as peças que tem no banco de reservas. E eu acho que esse ataque muito móvel, por mais que o Pedro fosse o cara um pouco mais fixo, também traz um leque de opções para uma temporada onde o Flamengo tem 3 títulos a disputar. Agora, salve nação, vambora com mais um vídeo falando sobre o Flamengo aí, né? O Flamengo vence o Atlético Mineiro 1-0 e reassume a liderança. Vamos debater aqui, né? E analisar esse jogo do Flamengo e também reagir o que a mídia esportiva falou sobre a atuação do Flamengo, a vitória diante do Galo e também sobre o papelão que a arbitragem fez diante da não expulsão do jogador do Atlético Mineiro, né? Obviamente, eu quero o seu comentário aqui embaixo, aqui no vídeo. O que tu achou da decisão do árbitro? Era pra expulsar? O juiz fez certo em não expulsar, só deixar o amarelo? Era pra ter expulsado? Eu quero saber a tua opinião. Deixe seu like também e vambora com mais vídeos sem mais enrolação, que hoje o vídeo tá bom demais, né? Então é isso aí. Se inscreve no canal, ativa as notificações e vambora com mais um vídeo. E não se esqueça do like, que ajuda demais, galera. Vambora! Lá no Maracanã, uma vitória em que o Flamengo não fez um bom jogo, acho que deixou até bastante a desejar, especialmente no primeiro tempo. O Flamengo não foi bem, melhorou no segundo, Atlético no segundo tempo, só finalizou depois que sofreu o gol. Impressionante como recuou o Atlético, foi empurrado também pelo Flamengo para o seu campo e teve uma queda muito grande de rendimento e mais um gol de bola parada. O Flamengo fez gol de zagueiros, né? Com o Danilo no Mundial, com o Léo Pereira no jogo do Bragantino, hoje o Léo Ortiz fazendo o gol da vitória, quanto o Fluminense, Léo Ortiz que raspa de cabeça para o Pedro empurrar para o gol. O árbitro Ramon Abate-Abel muito ruim, né? Muito ruim. Juventude no Allianz, o pessoal está me lembrando aqui, obrigado. O jogo atrasado do Palmeiras, o outro jogo além do Santos, né? Os dois jogam com times que brigam para não cair, né? No caso, né, o Sport, o adversário do Flamengo, é a lanterna, o Juventude é o vice-lanterna e o Santos está na zona do rebaixamento. Então, são jogos, que, embora seja um clássico paulista, né, que os dois são favoritos. Então, não é nenhum absurdo imaginar que, com os jogos atrasados, Flamengo e Palmeiras abram aí uma distância de 5 e 4 pontos, respectivamente, em relação ao Cruzeiro, que fez 1 ponto dos 2 últimos jogos, empatou com o Corinthians, jogando em São Paulo, e perdeu em casa para o Ceará, pelo placar de 2-1 de virada, diga-se de passagem. Muito bem. Então é isso, gente. Uma vitória importante numa noite que o Flamengo não fez uma grande partida, o Flamengo com uma dificuldade muito grande para produzir ofensivamente, né? E hoje isso ficou claro de novo, encontrou soluções novamente com bolas alçadas e os zagueiros chegando para cabecear, o bom trabalho da equipe lá. O pessoal está falando que é o Rodrigo Caio que trabalha isso, se é ele, parabéns para ele. Mas, enfim, o fato é, quando tem falta frontal à área, é menos perigoso para o adversário do Flamengo do que falta no bico da área. Porque a bola cruzada, seja Arrascaeta, que deu o cruzamento para o gol do Léo Ortiz na partida contra o Red Bull Bragantino, na quarta-feira, seja o Luiz Araújo, que hoje cruzou para o petardo de cabeça do Léo Ortiz, a falta frontal não dá em nada. O Flamengo nem consegue levar perigo, e a falta pelo lado do campo é mais perigosa. Esse é um negócio meio bizarro. É impressionante que isso acontece há muito tempo, nenhum técnico consegue resolver, não aparece ninguém que consiga bater faltas minimamente, né? E então a vitória do Flamengo hoje acaba sendo arrancada meio à força ali, numa atuação que ficou aquém do que o time pode produzir, mas agora com a chegada de novos jogadores, há a expectativa de que esse cenário possa se modificar um pouco também. Até porque é uma sequência pesada, todos os times estão sofrendo com isso, e é necessário contratar mais gente para você ter um elenco um pouco mais encorpado, mais farto e poder fazer os devidos ajustes, né? Já no jogo de quarta-feira, levou quinta-feira contra o Atlético Mineiro, o Flamengo já não terá o Pedro, por exemplo, que levou o cartão amarelo. Então, o Flamengo não terá o Pedro, é provável... Pinto, perdão, quinta-feira não, ele não joga contra... Ele levou o cartão amarelo, não joga contra o Ceará domingo. Então, quinta-feira,
talvez possa jogar. O Pedro, por exemplo, o Juninho talvez possa começar jogando, o Alacian, ele tem aí opções, né, para o jogo dessa quinta-feira no Maracanã, entre o Flamengo e o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, que não é prioridade, importante também essa vitória, porque se o Flamengo tropeça, começa a pressão para botar time principal na Copa do Brasil. Quinta-feira tem que ser um time possível. A prioridade tem que ser levar um time forte ao Ceará para enfrentar o motivado Vozão, que venceu o Cruzeiro em Belo Horizonte, e conseguir um triunfo jogando lá no Castelão. Essa tem que ser a prioridade da semana no Flamengo. Não o jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Isso me parece bem evidente e é até uma promessa de campanha do BAP, né, do presidente. Priorizar o Campeonato Brasileiro. Vejamos como vai ser, se de fato isso vai acontecer, se isso vai perdurar conforme ele prometeu ainda em campanha que iria priorizar o Campeonato Brasileiro, não em relação a, nunca entendi dessa maneira, em relação à Copa Libertadores da América, mas sim em relação à Copa do Brasil. Para você tentar avançar com o time que tem. Se não conseguir, paciência, segue o barco, não pode querer abraçar o mundo com as pernas, colocando todos os jogadores que estão mais desgastados, que naquele momento são os titulares, para jogar. Tivemos hoje um lance inusitado com a expulsão foi o Flávio Rodrigues, o árbitro, né, do goleiro Léo Jardim, do Vasco, por fazer cera. Muita polêmica em função disso, mas, olha, eu entendo até o argumento do Fernando Diniz, o juiz não é médico, o árbitro não é médico, o jogador alegava a lesão, mas todo mundo sabe que nessas horas os jogadores estão fazendo cera, né, gente? Isso tem que acabar, cara. Todos os goleiros. E hoje o árbitro, nossa, eu até escrevi lá na minha rede social, se você é um jogador que tem a bola e um adversário encosta em você na tentativa de fazer um desarme, mesmo que ele não faça a falta, é só você cair, ele dá a falta. É só você cair. Caiu, ele dá a falta. Muito ruim, cara, muito ruim. Não entende minimamente o que é um jogo de futebol, não tem a menor noção. Uma coisa constrangedora, constrangedora. Pessoal, temos agora 2003 na foto. O Leandro Silva, fomos assaltados, vencemos na raça. Realmente, eu acho que o erro maior foi a não expulsão ali do Fausto Vera, porque há algum tempo a regra passou a ser assim. A recomendação para os árbitros. Se o jogador comete um pênalti, né, no passado, ele cometia o pênalti, ele era expulso ainda, né, quando era o último homem, ali, quando era uma clara situação de gol. Né? Muito bem. E era uma dupla punição, né, porque o time tinha um pênalti, que era grande chance de sofrer um gol, a penalidade máxima do futebol, e ao mesmo tempo perdia um jogador. Então isso mudou. Quando é uma situação que é marcado o pênalti, cartão amarelo. Quando é falta, ou seja, o cara faz uma falta para um jogador que está em clara e manifesta a situação de gol, como eles gostam de dizer, fora da área, então o cartão é o cartão vermelho, porque não houve pênalti, cartão vermelho. E foi falta, foi fora da área. Acho até um absurdo o VAR ter chamado o árbitro para ver se era pênalti. E claramente foi falta. A não ser que ele tenha dado pênalti. Eu entendi que ele deu falta o tempo todo, mas enfim. Então, ok. Marcou fora da área e foi fora da área. Mas era para ter expulsado. O Atlético deveria ter jogado com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Né? E aquela coisa, né? Faltinhas. Teve uma bola também que não foi Fausto Vera, foi outro jogador do Atlético, arrastou a bola com o braço dentro da área, no chão, e não era o tal braço de apoio. Enfim, uma bagunça danada. Eu acho que o pior é essa coisa de marcar falta toda hora, a qualquer instante, por qualquer contato. Qualquer contato. Porque o time que quer jogar fazendo pressão alta, como quer jogar o Felipe Luiz com esse time do Flamengo, ele tem dificuldade de exercer esse tipo de pressão, que é o que se faz no futebol mundial. Porque quando você tenta roubar a bola do adversário que está no campo de defesa, o adversário, quando tem um contato físico, ou seja, o jogador que está sem a bola, ele encosta o corpo, mesmo que sem cometer falta, e o contato físico faz parte da partida de futebol, do jogo de futebol, o cara se joga no chão e ele dá falta. É muito fácil. É só se jogar o tempo todo, em todas as partes do campo. Então isso compromete muito o andamento do jogo, a qualidade do jogo. É muito ruim, gente. Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, com 2 pontos a mais que o Cruzeiro e com 1 jogo a menos, hein? O Flamengo do Felipe Luiz, mesmo prejudicado pela arbitragem, é bom a gente deixar isso claro, foi prejudicado o Flamengo pelo tal do Ramon Abate-Abel. O Flamengo, mesmo prejudicado pela arbitragem, reassume a liderança do Campeonato Brasileiro, hein? Eu vou falar da arbitragem, que para mim foi um papelão do seu Ramon Abate-Abel, que é árbitro FIFA e parece que não sabe regra do futebol. O cara é árbitro FIFA e parece que não sabe regra do futebol. Eu vou falar sobre o papelão do Ramon Abate-Abel. Agora, o Flamengo volta para a liderança. O Flamengo tem
a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, de novo não sofreu gols. O Flamengo tem o melhor ataque do brasileiro e o Flamengo é o líder do campeonato. É muito boa a campanha do Flamengo, do Felipe Luiz, e vale a pena a gente dizer uma coisa, tá? Sobre esse Flamengo. É um Flamengo que o Felipe Luiz, desde o começo da temporada, falou que o foco principal seria o Campeonato Brasileiro, que o foco principal do Flamengo na temporada era a Liga Nacional. E o Felipe Luiz vem fazendo por onde? É impressionante como ele faz rodízio no time, é impressionante como ele perde jogadores e mesmo assim ele continua vencendo, continua tendo resultados. Foi uma atuação maravilhosa do Flamengo? Não, não foi uma atuação maravilhosa. Tiveram alguns momentos do Flamengo ficar devendo, na minha opinião. Mas é um adversário que é o Atlético Mineiro, é um adversário de peso mesmo estando em má fase, e o Flamengo só tomou um grande susto, na minha opinião, numa falha ridícula do Léo Pereira, que aí o Rony, inacreditavelmente, perdeu o gol. Gente, tirando o equilíbrio desse Flamengo, é sobre a arbitragem, porque muita gente veio me questionar. Deixa eu falar uma coisinha. Um árbitro FIFA, ele tem que saber a regra do jogo. Um árbitro FIFA tem que saber se é o último homem, o jogador está indo em direção ao gol e ele sofre a falta, é expulsão. É expulsão. Ah, pilhado, mas ele dominou para o meio. Não tem o menor cabimento essa justificativa, na minha opinião. Porque ele dominou para o meio, mas ele está dominando já indo para a direção à bola. Só que aí o jogador do Atlético Mineiro não deixa ele ir para a direção da bola. Porque parece que ele iria dominar a bola para longe, porque tem o choque do jogador do Atlético Mineiro e tira ele da jogada. Agora, o Plata ia em direção ao gol, o Plata tinha o domínio da bola e o Plata foi derrubado. Ali é expulsão. Um árbitro FIFA tem que saber que ali é expulsão. E, para mim, o Flamengo foi prejudicado, sim. Gerou revolta, né? A torcida do Flamengo ficou revoltada mesmo. O Ramon Abate... Vale a pena a gente dizer, gente, eu quero deixar uma coisa clara. A arbitragem brasileira, ela é um lixo, tá? A arbitragem brasileira. E o que é que eu quero deixar claro para vocês? Que o Ramon Abateabel, ele é árbitro FIFA. O cara é árbitro FIFA. Um árbitro FIFA, ele ganha, em média, para apitar um jogo, mais de R$6.000. Um cara desse, no mês, ele tira um salário muitas vezes maior do que o de um diretor de uma grande empresa. Então, que não me venha com aqueles argumentozinhos de que tem que profissionalizar a arbitragem, pilhado. Os árbitros têm que focar na carreira. Ele é profissional. Ou um árbitro que ganha mais de R$40.000 por mês, ele não é. Ele não é profissional. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Tem que ser falado. Tem que ser trazida essa situação. Eu vou trazer aqui, tá? Os números do Jorginho, que meu amigo Alexandre Matos me mandou aqui. Ele que é forte lá no Twitter. Olha os números do Jorginho na partida de hoje, gente. Olha os números. 94 minutos em campo, 92 ações com a bola do Jorginho, 91% de acerto no passe. O Jorginho teve 77 passes no jogo, ele acertou 70. 2 passes decisivos, 5 passes longos, 9 duelos vencidos pelo Jorginho e 7 desarmes. É um cara que muda o nível desse Flamengo. O Jorginho muda o nível desse Flamengo. O Jorginho é um jogador que pensa o jogo. O Jorginho é um jogador que pega a bola lá atrás e faz a bola chegar redonda ao ataque. Então, é um jogador que veio para fazer a diferença e que, somado a Saul, a Lino, que também é um jogador que vem ganhando peso no futebol europeu, esses caras podem fazer muita diferença no futebol brasileiro, tá? Então, a verdade é que o Flamengo ganhou. Não achei que foi um grande jogo do Flamengo, muito longe disso, mas foi melhor do que o Atlético Mineiro. Mas confesso que eu esperava uma atuação mais, vamos assim dizer,
superior do Flamengo em relação ao Atlético. O Atlético está longe de estar num grande momento, pelo contrário, perdeu hoje seu terceiro jogo seguido, está na segunda parte da tabela de classificação e vai ser o nosso adversário agora, em 2 jogos praticamente seguidos. O próximo jogo do Flamengo é de novo o Atlético, mas aí pela Copa do Brasil. Aí o Flamengo vai lá para o Ceará para jogar no Castelão contra o Ceará. Jogo que o Flamengo já tem 2 desfalques sérios. O Flamengo não terá contra o Ceará nem o Pedro, nem o Wallace, que poderia ser o seu substituto. Então, é uma coisa para se pensar. Esse Ceará que derrotou o Cruzeiro hoje, talvez seja um adversário bem difícil lá. E o Flamengo vai ter que improvisar esse centroavante. Vai de novo com quem? Vai com o Plata de centroavante? Não gostei do Plata hoje. Mais uma vez, até sofreu a falta que deveria ter gerado a expulsão do jogador do Atlético. Deveria. Aliás, são coisas engraçadas, né? O juiz marcou pênalti. Ele viu o Plata cair dentro da área, marcou pênalti. Aí o VAR chamou. Quando o VAR chamou, o Bruno Henrique foi conversar com ele e ele disse, não, se for fora da área, se for pênalti mesmo, é amarelo. Por causa daquela história de não duplicar a punição. Se o cara era o último homem, mas fez um pênalti, o pênalti é a punição maior, então o cartão é amarelo. Mas o juiz, o Ramon Abate Abel, que tem um longo histórico de prejudicar o Flamengo, disse para o Bruno Henrique o seguinte, olha, se for pênalti é amarelo, se não for pênalti, se for fora da área, é vermelho. Aí o Bruno, ok, ficou esperando. O juizão foi lá, olhou. Quem tirou o pênalti, na verdade, foi o VAR, né? Porque, para mim, a falta começa fora da área, sem dúvida nenhuma, mas continua dentro da área. Ainda tem um trançapé dentro da área. No meu entendimento, aquilo é pênalti. Mas, de qualquer maneira, o VAR convenceu de que o primeiro impacto é fora da área, então era aquele que ele deveria marcar e não o pênalti. Ok, o cara volta, tira a bola dentro da área, bota fora da área para bater, mas não muda a cor do cartão, cara. Coisa que ele tinha prometido fazer ao Bruno Henrique e que é o que a regra manda. Se você derruba o último homem, que só tinha o goleiro pela frente, fora da área, é cartão vermelho. Se você derruba dentro da área, aí você pode marcar a penalidade e receber somente o amarelo. Gente, isso é claríssimo, isso está na regra. Aí o que ele fez? Ele marcou fora da área e fingiu que esqueceu a história do cartão. Absurdo. Absurdo completo. Mas, enfim, o Plata, para mim, só apareceu nesse lance, não achei o Plata bem. Mas a gente tem uma coisa que é preciso louvar, né? Nós temos uma zaga de artilheiros. Os zagueiros do Flamengo fazem mais gol do que todos os atacantes, exceção feita ao Luiz Araújo. Eu nem sei se tem 4 gols, por exemplo, no Brasileiro. O Léo Pereira e o Léo Ortiz têm cada um 4 gols. O Léo Pereira fez hoje o 4º. E o Danilo, que joga só de vez em quando, tem 3. Então, olha só que coisa interessante. Vou até procurar aqui nos artilheiros do Flamengo para ver quantos gols tem esse negócio, considerando a temporada e não só o Brasileiro. No Brasileiro, o Luiz Araújo tem 3, o Léo Pereira tem 2 e o Léo Ortiz, aparentemente, aqui só tem 1. Então, ele deve estar considerando, o Lédio deve ter considerado a temporada, mas, de qualquer maneira, ainda que seja na temporada, uma zaga que faz 10 gols é uma zaga que está salvando, Salu, está salvando o pelo do atacante. Não acho que o Pedro tenha jogado mal hoje, pelo contrário, ele logo no início do jogo dominou uma bola e meteu um chutaço para cima do Everton, que o Everton teve que se virar para botar para escanteio, e fez algumas outras jogadas importantes, né? O Pedro é um cara que é impressionante como ele consegue dominar bem a bola, né? Às vezes vem uma jaca voando assim, ele pega na ponta da chuteira, pega aqui e tal, mas ele domina. Ele fez isso numa outra jogada que ele acabou ganhando um escanteio.
Então, não achei que o Pedro foi mal, mas também não achei que foi bem. Aliás, a enquete hoje é exatamente quem vocês acham que foi o grande destaque do Flamengo, né? Eu selecionei... Vou botar aqui para vocês direitinho, para vocês verem. Eu selecionei Léo Ortiz, óbvio, né? Porque fez o gol. Jorginho, que eu acho que fez um partidaço. E botei o Bruno Henrique e o Pedro para complementar, porque o Arrascaeta, por exemplo, eu acho que não jogou bulhufas hoje. O Arrascaeta hoje... Agora, havia, em defesa do Arrascaeta, havia uma óbvia instrução do Cuca de parar todas as jogadas que o Arrascaeta dominasse com falta. O número de faltas que o Arrascaeta sofreu no jogo de hoje foi uma coisa impressionante. Até o final dessa semana, e os jogadores conseguiram reagir a essa crise. E o caso Pedro também parece ter ficado para trás, mais uma vez ele sai escalado como titular do Felipe Luiz. As crises tentando ficar de lado os dois times e fazendo um jogo legal, como a gente viu. Boa noite. É isso, Edu. Boa noite para você. Me escalaram aqui para não deixar você ficar solto aqui. Eu achei de uma maldade, mas, enfim, eu não concordo com isso. Boa noite, companheiros. Boa noite. Prazer estar com o Jailson pela primeira vez. Vai ter trocadilho aqui também? Não, eu acho que não é o momento, inclusive. Mas eu acho que... Aqui é outra linha. Aqui é outra linha. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu acho que... Então, eu acho que, olhando para o ponto de vista do Atlético, né, a gente falando de crises, a gente fala que o Flamengo tem microcrise todo dia. Mas quando você interfere no financeiro, essa crise já é muito maior, né, principalmente para um clube que se colocou nas últimas temporadas para ser um modelo, né, de administração, de gestão, de uma SAF genuinamente brasileira. E a gente sabe que, no fim das contas, defeitos acontecem em associação e SAF brasileiras. E a gente já viu isso acontecer aqui no Brasil. Mas, olhando para esses dois jogos, e você tem razão, né, a gente vê um Atlético ignorando, entre aspas, tudo isso e dentro de campo tentando jogar. Só que é um Atlético que, desde a volta do futebol brasileiro no Mundial, é um time extremamente dependente do Hulk. O Hulk fez gol olímpico, o Hulk fez gol de falta, o Hulk fez gol de pênalti em tempo normal, pênalti em cobranças, né, de penalidades, como aconteceu no jogo contra o Bucaramanga. É um time que o ataque não tem funcionado como o potencial dos jogadores mostra pra gente, né? Porque você tem Dudu, você tem e opções do banco de reservas, o Júnior Santos, o meio-campo que consegue, um meio-campo de chegada também, o Scarpa. A volta do Coelho. A volta do Coelho, que é um bom jogador. Aliás, o lado esquerdo do Atlético deu muito trabalho ao lado direito do Flamengo. Acho que a montagem, inclusive, do time titular do Flamengo, é claro que Felipe Luiz trabalha com diversas alternativas e a gente viu pouco o Atlético jogar com 3 zagueiros. Nos últimos jogos, muitas formações, né, com 4-4-2, 4-1-4-1, como foi o último jogo. Jogou no 4-3-3 contra o Bahia, jogou no 4-5-1 no jogo anterior. Então é um time que tem variado, mas sempre com linha de 4. Esses três homens, né, com o Scarpa aberto de um lado, principalmente, né, fazendo essa função aberto de um lado, o Coelho quase que como um ponta, mas muitas vezes dobrando como ala também. A montagem do time do Flamengo, que superou essa crise do Pedro, foi muito mais para tentar construir do que abrir a defesa do Atlético, né? Porque você tem o Bruno Henrique de um lado, muitas vezes trocando até de posição, né, com o Arrascaeta caindo mais pelo lado esquerdo. Do lado direito, um cara que não é o titular da posição na ponta direita, que é o Gonzalo Plata, que muitas vezes jogou com falso 9 também. Um ataque muito móvel para tentar abrir essa defesa. Eu achei interessante porque a gente está falando de um Flamengo que tem encontrado soluções para vencer jogos difíceis. Porque a gente sempre fala que a bola parada do Palmeiras é espetacular, mas o Flamengo está construindo um repertório. Mas eu também vejo um Flamengo tentando jogar de uma maneira diferente, de acordo com o adversário, com as peças que tem no banco de reservas. E eu acho que esse ataque muito móvel, por mais que o Pedro fosse o cara um pouco mais fixo, também traz um leque de opções para uma temporada onde o Flamengo tem 3 títulos a disputar. Agora, dá para garantir quem é o titular do Flamengo? Porque, assim, o Felipe Luiz vai mexendo as peças, né?
vai trocando os pontas. O Pedro, aliás, eu queria saber de vocês a opinião daqui a pouco sobre o Pedro, né? Já a gente vai para o Maracanã também, ouvir o Felipe Luiz. Se correspondeu, se não correspondeu, mas queria falar sobre isso, como o Felipe Luiz mexe as peças, e às vezes é até difícil falar o 11 titular, né, Gerson? Não, tem um time titular sim, só que é porque as peças são, agora, estão mais parelhas. O Plata é reserva. Então, o Plata, hoje, ele é reserva por conta da volta do Pedro, porque ele estava utilizando o Plata e o Bruno Henrique, né, em muitas ocasiões ali na frente. Como o Pedro está de volta, ele tende a botar o Pedro. Então, essa é a questão. Henrique. E o Pedro é titular, então? Na função de 9 só tem o Pedro. O elenco do Flamengo, para mim, ele coloca o Juninho, mas é outro perfil, mas ele coloca o Juninho por ali também. Mas na função de camisa 9 mesmo, só tem o Pedro no elenco do Flamengo. O Juninho é um cara que faz a função, mas não corresponde. Ele bota o Bruno Henrique ali também, o próprio Plata, como você bem falou, também entra por ali. Mas o Plata é um cara que joga mais na movimentação, joga um pouco mais aberto. O Felipe Luiz, eu sinto que ele vai tentar testar alguns jogadores na função do Gerson, que é a função ali aberta pelo lado direito, que é a função, para mim, que está em aberto ainda, né, nesse time do Flamengo. Então, assim, acho que ele vai tentar descobrir um jogador para jogar por ali. O Luiz Araújo pode ser esse cara, até porque o Luiz Araújo estava jogando muito bem. Mas acho que o Felipe Luiz ele vai dosando. Por exemplo, você estava falando de minutagem, hoje ele deu uma segurada no Luiz Araújo em relação ao tempo de jogo. O próximo, para mim, é o Jorginho. Os últimos 4 jogos, o Jorginho jogou 90 minutos. O Jorginho se apresentou, é isso. Treinou, impressionou bem, jogou como titular o Mundial, não saiu mais do time e joga todas. Exatamente. E o tempo todo, os 90. Isso. E uma questão em relação a ele era, olha, o futebol brasileiro é diferente, calma aí, né? Ele não está acostumado com jogos intervalados, assim, com pouco tempo de descanso. O Flamengo vai precisar cuidar dele. Eu continuo achando que tudo isso é verdade. Mas acho que pouca gente imaginava que ele ia chegar e estrear da forma que estreou, porque assim, ele de fato comanda o Flamengo em campo, né? É uma coisa assim, um jogador que tem uma visão para jogar e uma inteligência para tomar decisão, são habilidades raras. Tem um contra-ataque que ele salva com o carrinho, isso, que é uma visão de jogo espetacular. Claro, porque aí é uma questão de posicionamento, né? Ele é um cara que joga, às vezes até bastante recuado, vendo os dois times à sua frente, então ele é um marechal mesmo, sabe assim, uma coisa de comando. É muito interessante ver, porque ele é muito bom jogador. Eu acho, André, Agora, desculpa, tem Copa do Brasil, né? Sim. De novo, contra o Atlético. Viagem para Fortaleza, contra o Atlético. Primeiro jogo de novo no Maracanã, quinta-feira. Ele já sabe o que vai acontecer. Talvez ele já... Luiz. O Felipe já sabe, a gente não. É mais do mesmo que a gente viu hoje. Não há motivo do Cuca alterar a forma de jogar. A gente não tá, hoje, se fosse 5-0 ou 1-0, são 3 pontos. Sim. Na Copa do Brasil fez diferença. Claro. E o Galo veio com uma formação para não deixar o Flamengo ter superioridade no setor que ele se organiza bem. E não deixar o Jorginho também administrar o jogo numa posição um pouquinho mais recuada, mas que ele enxerga tudo. Mas em relação a ele, Calçade, se ele jogar contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, ele não vai jogar a volta, né? Ou talvez ele não jogue no fim de semana. Porque assim, o cara parece que ele tem 20 anos. Eu fui até estar pegando a minutagem, os últimos 90 minutos. Isso aí. Então, acho que o copo meio vazio dele virou meio cheio, porque a temporada dele na Inglaterra não foi de muitos minutos. Sim. Então, acho que isso também ajuda ele a ter um pouco mais de tanque cheio, né? Do Flamengo, do próprio Felipe Luiz na posição, né? Porque perde o Pulgar machucado e o De La Cruz não consegue ter uma sequência também. E a gente não... Aí o clube, não sei se o clube vai divulgar isso, mas tem jogador que tem uma recuperação, mesmo com a idade mais avançada, sim, muito melhor do que às vezes um jovem. Então ele tem essa capacidade de regenerar. Outros têm dificuldade, né? Aparentemente ele está num caminho extraordinário, mas para a Copa do Brasil, eu imagino que o Flamengo hoje assim, a gente pode errar, mas se você tem que tirar o Jorginho, tiraria do jogo de hoje, não do jogo da semana que vem, na Copa do Brasil, porque o Brasileirão é longo ainda. E a Copa do Brasil você não pode ficar pelo caminho. Talvez a conversa seja contra o Ceará. Exatamente. Agora, se a gente está falando aqui
É isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? O Flamengo venceu o Atlético Mineiro e reassumiu a liderança, né? Com o gol do Eliel Ortiz aí, né? Se a gente somar os 3 zagueiros do Flamengo aí, né? Na temporada aí, né? Soma mais ou menos 10 gols, 10 a 11 gols aí na temporada. Então, já que o sistema ofensivo não faz tanto gols como a gente esperava, a zaga e o meio de campo, né? Decide, né? Arrascaeta tem 9 gols no Brasileirão, né? Até antes da Copa do Mundo, né? O sistema defensivo do Flamengo, Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz, somando os 3, contabiliza 10 ou 11 gols mais ou menos na temporada, né? Então, é um ponto forte, é um ponto, né? Um setor do Flamengo muito forte. Quando não dá de decidir o jogo por baixo, né? Construindo jogadas, geralmente o Flamengo é muito bom nisso, vai de bola aérea. E isso ganha campeonato. E hoje não foi diferente, né? 3 pontos, muito importante, uma atuação do Flamengo não tão bom, entendeu? Se a gente for colocar uma nota ali, uma nota 6 ali para a atuação do Flamengo, sabemos que o Flamengo também não vai jogar bem todos os jogos, isso faz parte. O Flamengo vem de uma maratona muito importante aí, de jogos a cada 3, 4 dias aí, né? E agora vai ter uma maratona super importante aí, visando mata-mata, como Copa do Brasil agora no próximo jogo diante do Galo. E depois, daqui acho que uma semana e meia, 10 dias mais ou menos, Libertadores, né? Diante do Inter. Então é aquilo. É importante que a gente frisa que quando o Flamengo não frisar, que quando o Flamengo não joga bem, é importante vencer, né? É uma coisa que o Palmeiras faz muito bem. Ultimamente o Palmeiras não vem jogando bem, sim, mas vence. Então o Flamengo tem que se acostumar também a fazer isso, né? Sabemos, pelo investimento, pela qualidade técnica que os jogadores do Flamengo têm, a gente cobra muito que os jogadores do Flamengo, principalmente jogando em casa, dão show e jogam um futebol bonito, vistoso de assistir, mas nem sempre vai acontecer, né? Nem sempre vai conseguir tirar a vitória. Mesmo jogando, sabemos que jogando bem você fica mais perto da vitória. Mas quando não joga bem, o importante é tentar somar os 3 pontos aí, né? E agora esperar o próximo jogo aí, que o Flamengo agora, quinta-feira, 8h30, né? 8h30, que o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro novamente. Tenho certeza que o Maracanã, o clima vai estar muito hostil, sabemos disso. Deve ser casa cheia normalmente. Hoje acho que bateu na faixa de 50 mil torcedores no Maracanã. E eu só quero citar um ponto aqui sobre o Jorginho. O Jorginho, depois que chegou nesse time do Flamengo, é outro Flamengo. A qualidade que ele dá à saída de bola, a esse meio de campo do Flamengo, é muito diferenciado. E, obviamente, ele é um técnico dentro de campo, né? Eu vi um vídeo dele na internet, conversando com o Felipe Luiz em beira de campo. Ele jogando lá durante o jogo, ele chegou à beira de campo e passou instruções, né? Instruções para o Felipe Luiz e começaram a debater ali sobre o jogo. E eu te falar uma coisa, o cara é muito diferenciado, né? Hoje eu vi uma situação do Wallace Ian, assim que saiu o gol do Flamengo, né? Ele provocou um jogador lá, acho que é o Coelho do Atlético Mineiro, e o Jorginho chegou, afastou ele e deu um esporro nele. Entendeu? Acho que é esse tipo de liderança que a gente quer ver dentro e fora de campo. Mas eu quero saber a tua opinião. Deixa tua opinião aí, deixa seu like e vambora mais vídeo aí na Sul. É nóis.